Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Graça, por favor. Então, vamos começar nos preparando para começarmos o estudo dessa noite. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. A Jesus, nosso Mestre, sempre. Muito obrigada. E aos nossos bondosos irmãos espirituais, dirigentes desse estudo. Que possamos nessa noite, termos o coração aberto, o pensamento mais esclarecido para recebermos os ensinamentos da noite de hoje. Que Deus abençoe os nossos instrutores e a cada um de nós, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça. Pessoal, eu anotei aqui que paramos no item 310, tá certo? Vamos continuar a partir daqui, que a estrada é longa, tem bastante itens, vamos até o 323. Nesse 310, pessoal, ainda numa discussão ética, o Allan Kardec ele vai discutir agora qual é o interesse do médium, tá, perante as mensagens espíritas, ou seja, perante o fenômeno espiritual. Tá? Aqui está a mensagem espíritas, mas a gente pode entender como qualquer manifestação mediúnica. Então, qual é a intenção do médium ao produzir esse fenômeno, ao participar de um grupo mediúnico, por exemplo, ou seja, a intenção do médium aqui é um elemento totalmente importante a ser investigado. Então, qual é a motivação, né, que está por trás do médium ao atuar, né, quando ele vai se dedicar ao público, quando ele vai, aqui em especial, expor a sua faculdade mediúnica, lembrando que aqui ele também está falando de efeitos físicos, né, ou seja, os médios de efeitos físicos, normalmente eles colocam à mostra os seus efeitos, né, a sua faculdade mediúnica, mas qual é a real intenção que está por trás de tudo isso, tá certo? Então, a primeira questão que o Allan Kardec está vindo, né, o tempo todo frisando conosco, é a questão da curiosidade e do lucro. Ou seja, nenhum médium, ou seja, nenhum de nós, enquanto médiums, devemos ter como objetivos, ao trabalhar com a faculdade mediúnica, o lucro ou atender uma curiosidade, uma vaidade, né, ou até mesmo expor isso como fosse um show, como se fosse um espetáculo. A mediunidade é uma coisa séria, uma faculdade dada por Deus para servir ao próximo, não para que isso vire um espetáculo e muito menos um comércio. Então, Allan Kardec fala, olha, é falta de respeito a gente tratar a mediunidade, o médium, né, ele trabalhar a mediunidade indo para esse viés totalmente antiético, porque foge dessa norma divina, onde nos coloca que todo ato mediúnico, todo compromisso mediúnico, eu preciso voltar para o bem. Quando eu volto para o bem, eu me afasto, obviamente, daquilo que vai me dar um lucro financeiro, aquilo que vai apenas alimentar uma vaidade. Isso para qualquer tipo de faculdade, tá, pessoal? Tanto físicas quanto as intelectuais também. Tá? Então, os efeitos físicos que podem parecer, né, assim, de uma primeira visão, de uma primeira análise, aqueles fenômenos que mais impressionam as pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tá? Uma coisa é a gente colocar à mostra, nós como médios, colocar à mostra a faculdade mediúnica, o exercício mediúnico para fins de estudo, para fins de consolação, para fins de instrução, né, onde o Kardec frisa bastante essa questão de instruir o próximo, aí sim. Então, eu tenho que avaliar qual é o objetivo, né, que o médium está ali atuando. E o objetivo dele também, né, vai refletir na qualidade dos espíritos que ele atrai. Né, porque bons espíritos serão atraídos, eles vão responder à evocação ou à invocação de bons médiuns, daqueles que estão no caminho reto, daqueles que estão fazendo o trabalho de forma correta. Né? Então, Allan Kardec deixa para nós isso bem claro, né? E inclusive como uma forma de advertência mesmo, coloca assim, olha, cuidado com a intenção que você, médium, tem perante a faculdade, o exercício mediúnico como um todo, né? E como que a gente pode, então, garantir
né, da prática espírita dentro da casa espírita, para que essa prática nunca saia desse viés ético e respeitoso. Ou seja, o que eu tenho que fazer, né, enquanto casa espírita, para poder manter esse controle e para que eu não caia, né, naquela vaidade ou naquele, né, nesse grande perigo aqui de voltar à faculdade mediúnica tanto para o lucro ou transformá-lo em um espetáculo. Então, o que eu tenho que fazer, né? Ou seja, a primeira coisa é oferecer aos espíritas, aos médiuns ali inseridos, que estão, precisamente, que estão em exercício mediúnico, um estudo sólido. Ou seja, muitos de nós, às vezes, o Allan Kardec coloca isso também, né? Muitos de nós vamos errar, não por falta, aliás, não porque estamos fazendo de má fé, mas sim por ignorância. Então, aquele médium, né, ou seja, quanto mais estudo, quanto mais qualificação eu der para esse médium, mais responsabilidade eu chamo também para a tarefa. E quando nós estamos falando em estudo, não é só a questão doutrinária, tá? Não é só eles dominar, né, todo esse estudo aqui que nós estamos fazendo, ou seja, não é só ler a letra, não é somente dominar o conteúdo que o Allan Kardec coloca para nós. É eu também trabalhar, eu criar campos de debate e principalmente de acolhida a esses médiuns, para que eles se sintam compromissados eticamente com o trabalho. Né? Muitas vezes a gente foca só no estudo, só na instrução, mas essa instrução ela tem que ser carregada de uma educação. Por isso que eu preferi colocar ali a palavra educação, né? Porque a educação, a instrução, perdão, ela está dentro do processo de educação. Então, é apenas uma parte, tão fundamental, tanto quanto outras partes também. Só que não basta apenas eu instruir esses médios. Eu posso conceber um médio totalmente instruído, totalmente capacitado, mas que ele não vai se sentir responsável perante a sua faculdade mediúnica. Então, eu preciso trabalhar também essa moralidade deste médium. Então, isso é um dos primeiros, vamos colocar assim, uma das primeiras tarefas enquanto centro espírita, enquanto movimento espírita, que eu posso ter para que eu possa manter a ética dentro, essa mediunidade dentro do caminho ético. Né? Então, e quais são outros, né, além de criar esse espaço de educação, como que eu vou materializar isso? A gente colocou aqui, né, através de palestras, seminários, grupos de estudo como o nosso grupo, acolhimento aos médiuns, um acompanhamento um trabalhador, no caso, na nossa casa espírita nós temos, por exemplo, um trabalhador que fica responsável não só para vigiar os grupos mediúnicos, mas também para apoiá-los, né, para que eles não se sintam de forma solitária, e muitas vezes eles podem se perder ou precisar de uma orientação, de um guia, né? Então precisamos de um trabalhador ali afinado para isso e que ele cria, né, que ele acolha esse grupo mediúnico ou esse médium e dando apoio a todos estes, né? Então, a casa espírita precisa não só ter não só ter o seu conjunto de normas, né, que é importante, lógico que é importante, é fundamental, mas eu preciso também ter, né, formas de trabalho, criar que essas normas também contemplem, né, esses outros trabalhadores que vão servir de apoio aos grupos mediúnicos. Né? Então, esse trabalhador ele precisa também, além de ter a instrução, precisa ter uma prática mediúnica também, porque como que eu vou instruir isso em prática, tá certo? E ele precisa estar inserido ali dentro da casa espírita, né, o bom médium, né, ou seja, um bom trabalhador espírita é aquele que faz parte, que se entrega ao trabalho, não só ao grupo mediúnico, mas a todas as tarefas que envolve a casa espírita, né? Então, por isso que o médium deve ir à palestra, o médium deve ir tomar passe quando necessário, o médium deve atender, né, a esses trabalhadores que ali estão postos, né, para poder ajudar, para poder dar uma acolhida, né, como nós falamos. Então,
logicamente, respeitar, né, todas as normas que envolvem o seu grupo mediúnico e a casa espírita como um todo, né? Então, assim, esses são instrumentos, né, que a gente pode colocar que é de forma prática, que vai ajudar, né, a gente sempre manter essa qualidade de bons médios na casa espírita para que a gente não saia deste caminho ético. Outras questões, né? Aí de forma ou cada médio, né, de forma particular, precisa fazer o quê? A sua autoavaliação, né? Já é comum, já é de praxe, já é uma prática nos grupos mediúnicos, após os trabalhos, ter aquele momento de avaliação das atividades, né? E é um momento assim, que tem que ser muito bem conduzido, não é só você expor o que aconteceu todo mundo está vendo, não é mesmo? Você tem que ter uma avaliação crítica, ou seja, eu vou me posicionar, né, de forma crítica, eu médium, ou qualquer outra atividade que eu exerça ali, para que eu possa avaliar a minha produção, né, ou seja, qual foi a produção mediúnica que eu tive naquele dia, naquela noite, por exemplo, e também como, né, que eu me comportei como médium diante daquela, diante daquele todos os fenômenos que aconteceram, né? Então, eu preciso avaliar essa intenção. É uma forma, né? E sempre quando vai avaliar quase todo o grupo mediúnico, por exemplo, nós temos um dirigente também, ou aquele que coordena. Então, ele vai ele vai induzir essa avaliação, ele vai coordenar essa avaliação, e ele precisa dar o quê? Um retorno. Ele precisa dar um feedback para aquele médium, né? Então, assim, a pessoa que talvez seja o trabalhador assim que vai atribuir uma qualidade muito grande a um grupo mediúnico, porque aquele que coordena, né, que mesmo ele não exercendo naquele momento, vamos supor que ele seja médio, mas naquele momento ele está na função né, de dirigir todo aquele trabalho, ele não pode atuar enquanto médium. Então ele vai estar avaliando o tempo todo, atento o tempo todo a todos os médios ali, e depois vai conduzir essa avaliação. Então, além dessa avaliação que nós médios temos ali junto, em conjunto com o nosso grupo mediúnico, precisamos também sempre fazer a nossa autoavaliação, né? Ou seja, não só como médios, mas como espíritos imortais que somos, né? Lembra do conhece ti mesmo? Então, isso é constante. E principalmente para os médiums, né? Então, será que eu estou exercendo essa minha faculdade de forma responsável? Será que eu não estou me perdendo para uma vaidade? Será que eu não estou quase em um caminho quase ali em um processo obsessivo? Ou seja, essa autoavaliação ajuda muito, né? Não só a qualidade do médium em si, mas isso reflete também ao seu grupo como um todo. E quando eu tenho, só que isso precisa ser ensinado, né? Isso precisa ser debatido, isso precisa ser colocado de forma diária, ensinada e alertado o tempo todo, né? Então, por isso que você né, ser médium, muitas vezes, é o mais fácil ali do grupo mediúnico, né? Mas aquele que coordena, é aquele que vai estar sempre relembrando, aquele que vai estar sempre ensinando, ele tem um papel fundamental de instrução e de acompanhamento desses médiuns. Justamente um dos itens, né? Vamos colocar assim, uma das importâncias é essa, é manter a ética, né, em todo o grupo, não só na mensagem, né, mas em toda a harmonia mediúnica ali da casa espírita. E quando eu crio essa comunidade que está muito bem avaliada, que está muito bem, né, autoavaliada, e ela se coloca de forma crítica, né, ou seja, eu já tenho uma equipe que já sabe trabalhar muito bem, pronto, né? Então eu já estou, como diz Allan Kardec, né? Eu dificilmente essa equipe ela vai se perder pelo caminho, e levar a mediunidade para os caminhos aqui, como ele está falando, que seria né? Vai transformar isso num espetáculo, em um lucro e assim por diante, né? Então, uma das formas aqui é eu trabalhar de forma diária com esses médios, com tudo isso que a gente está comentando, tá certo? O item 300 alguma pergunta, pessoal, no 310?
Tudo ok? Então, como a gente percebe, o Allan Kardec está, né, com esse viés ético, essa é a grande preocupação dele, né, quando a gente está colocando a faculdade mediúnica para outros caminhos que não seja o interesse, né, de todos e para o bem comum. Né? E ele coloca, né, que existem, né, no próximo item, existem médios, infelizmente, né, que reconhecem, que possuem esses interesses financeiros, por exemplo, que transformam sua mediunidade em espetáculo, que cobram por elas, cobram pela carta mediúnica, cobram para o fenômeno, cobram pelos quadros mediúnicos e assim por diante. Então, assim, tem um interesse financeiro, mas, né, e muitas vezes isso pode ser, né, colocado, pode ser levado até como um abuso da sua faculdade, né, daquilo que ele ou seja, de tudo que ele está fazendo enquanto médium, né, pode ser que no início, vamos supor, pode ser que no início, mesmo ele cobrando, o fenômeno aconteça de fato. Só que esse médium ele pode se perder e isso se configurar num abuso. Né? Então, isso que o Allan Kardec coloca isso para nós, né, que é quando o médium, né, vai transformar essa faculdade mediúnica na profissão dele. E isso não deve ser feito. Tá? Então, o Allan Kardec frisa isso o tempo todo. O tempo todo. Ele fala assim, olha, muito em uma situação, né, muito rara, o médium pode receber alguma quantia, se ele estiver realmente precisando, mas transformar isso em uma profissão é outra, né? Já é outra compreensão, é uma compreensão um pouco mais complexa, tá certo? O Allan Kardec coloca, olha, a capacidade mediúnica, esse dom mediúnico não pode ser colocado como uma profissão para visar esse lucro, não tem que ter nenhum interesse financeiro. Então, a gente pode, né, ver, o Allan Kardec está o tempo todo, vai item por item, ele frisa isso o tempo todo. Até porque, né, ou seja, por mais que tenhamos médiums que recebam por isso, e mesmo assim o fenômeno acontece, não quer dizer que isso seja o mais correto de forma ética. Né? Até porque o fato dele receber, né, não quer dizer que ele, aliás, do fato dele receber, e mesmo assim o fenômeno mediúnico acontecer, isso não quer dizer que estes espíritos que estão ali em comunhão, né, que estão ali ajudando ele na produção mediúnica do fenômeno, não quer dizer que esses espíritos também sejam de alta moral. Né? Ou seja, até porque o médium ele vai atrair os seus afins. Né? E a gente pode aumentar essa própria discussão, também colocar, né, colocar também questões assim de aqui a gente nem está falando do médium que está mentindo, tá? Daquele que ele sabe que ele está realmente fazendo a produção mediúnica como fosse uma fraude. Aqui a questão é que a produção mediúnica nem muitas vezes não está sendo produzida por bons espíritos, ou seja, não visa o bem, não visa o coletivo, não visa nos trazer um conhecimento, uma instrução, um consolo, né? Então, mas mesmo assim há uma produção, só que não é como o Kardec coloca, não é que a gente tem que levar em conta, não é o que nos interessa, porque não vai servir para nada. Mas isso não quer dizer que o fenômeno não aconteça, né? Até porque aqueles espíritos bons eles vão primeiro avaliar a intenção do médium, vão avaliar para que aquele fenômeno vai ser, né? Qual o objetivo de eu perder tempo, vamos colocar assim, com a produção deste fenômeno, ou a transmissão da mensagem, por exemplo. Então, eles vão avaliar e eles vão terminar se afastando, né? Porque eles vão perceber que ali não tem um compromisso sério, né? E como que a gente faz para poder separar, né? Como que eu identifico quando o médium está com uma boa intenção, ou seja, quando ele está voltado para produzir aquele fenômeno ou trazer aquela mensagem que visa o bem comum, né? Ou seja, e que visa o coletivo, vai trazer um aprendizado, vai trazer um consolo, ou quando ele realmente está em busca de algum interesse pessoal, incluindo interesse financeiro, né? Bom, primeiro eu preciso
conhecer esse médium, eu preciso acompanhar a produção dele, eu preciso estar perto dele, não posso, através de um fenômeno, né, que eu acabei de conhecer aquele médium, já julgá-lo, mas eu preciso estar ali acompanhando esse médium, né, e vendo realmente como que ele se comporta perante a faculdade mediúnica. Ele cobra? Se ele cobra, para que ele cobra? Qual é a intenção? Ele visa realmente, se configura num abuso? Isso, ele está fazendo disso o ganha-pão dele, a profissão dele? Ele realmente precisa disso? Ele realmente se envaidece pela faculdade mediúnica dele? Então, tudo isso eu preciso levar em conta e eu não vou conseguir fazer essa análise toda em um dia só, né? Eu preciso conhecer esse médium, eu preciso avaliar essa autoridade moral dele para poder ver realmente, para poder realmente ter um julgamento e tentar separar. Não, esse aqui é um médium com uma boa intenção, esse aqui nem tanto, né? Então, e vai ter alguns médios, por exemplo, que eles vão cobrar, mas eles não vão usar o dinheiro para eles mesmos, né? Já vi médios de pintura, por exemplo, onde eles vendem os seus quadros, né? Ou eles doam o quadro ao centro, ou seja, o dinheiro não vem nem para eles e esse dinheiro é usado para a caridade. Esse dinheiro é usado para próprio centro espírita, né, para poder manter aquela, né, o centro como um todo, uma ajuda financeira, mas houve ali um interesse, houve ali um ganho financeiro, porém o médium não usufruiu, não é dele. Ou seja, então eu tenho que ver toda essa questão, né, sempre para depois conseguir fazer um julgamento de uma forma mais justa, tá certo? Então, não é porque ele faz, por exemplo, um médium, né, de pintura, ele produz, ele doa aquele quadro, tem um ganho financeiro por cada produção que ele ajudou, que ele serviu como médium, e isso não quer dizer que a intenção dele seja ruim. Agora, aquele que faz disso um comércio, eu vou comercializar os quadros, né, exemplo, ou eu vou transformar isso em um espetáculo e vou cobrar para que as pessoas possam ali me ver pintando o quadro, por exemplo, que é um fenômeno que impressiona. E é muito bonito de ver. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver médios de pintura. É muito bonito, né? Então, só que você não pode transformar isso em um espetáculo. Você tem que transformar isso, ou seja, ali é um momento de partilha, né, onde deve estar ali apenas pessoas que conhecem aquele fenômeno. Lembra que o Allan Kardec já falou? Não vamos colocar junto ao fenômeno aqueles que não têm uma certa instrução, que não têm uma certa capacidade para poder compreender a beleza e o ensinamento que aquele fenômeno aparece. Né? Ou seja, é lógico que você está perto de médios que têm uma qualidade rara, né, apesar que a mediunidade de pintura não está colocada ali como uma qualidade rara, mas é uma mediunidade especial, ou seja, está no meio do caminho ali, ou seja, ela não é nem comum nem rara, mas é tida, né, a expressão que o Kardec coloca é mediunidade especial. Não é o topo todo que a gente esbarra com um médium desse. Então, quando a gente pode ir, né, e ele está fazendo isso de uma forma séria, de uma forma, e há pelo menos ali um ganho financeiro, mas para a própria instituição, aí, ok. Não vai para o médium, tá certo? Vai para, né, aquele trabalho onde ele compõe, né? Falei, por exemplo, do médium de pintura, né? Ano passado, eu viajei para ver um médium de pintura, né, da Dorin Conte, né, que eu faço aula com ela. E ela traz os médios, né? E ano passado ela trouxe um médio de pintura, assim, muito bonito, assim, a produção mediúnica dele foi a primeira vez que eu vi, assim, ao vivo, né? E lógico que o que houve ali houve uma cobrança? Sim, porque ali se tratava de uma pós-graduação, tá? Houve uma cobrança, mas o médio não recebeu nada. Né? Ou seja, eu posso colocar ali que ele está tendo um ganho financeiro, ele, o médio, aquela pessoa que eu conheci? Não, ele não está tendo. E ali estava aberto ao público? Não, era só as pessoas que estavam em estudo. Ou seja, então todo esse cuidado,
né, precisa ser colocado. Não é porque a mediunidade foi exposta em público, né, não é porque houve ali uma, uma cobrança, que essa cobrança foi colocada para um bem maior, que pode dar ética, né? Por isso que o Allan Kardec fala para nós, temos que ter bom senso e avaliar cada caso. Da mesma forma, tá? É a questão do médio, né? Ou seja, vou ter que avaliar esse médio para poder colocá-lo. Olha, esse médio ainda precisa aprender muito. Esse aqui já está no bom caminho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso acompanhar, ver qual é o comprometimento dele com a casa espírita, com o trabalho mediúnico, como que é a produção dele, se ele ganha por isso, se ele não ganha por isso, ou seja, tudo isso eu preciso ser levado em conta. Alguma questão, pessoal? Até agora? Não está tudo ok? Ana, deixa eu só dividir uma Pode experiência falar. também. Faz mais ou menos uns 20 anos, teve um médium que fazia pinturas aqui em Londrina também, foi lá no Anália Franco. E depois das pinturas, os quadros foram leiloados e o valor foi revertido para a instituição. E eu até, na época, arrematei um quadro de Renoir, que está na casa da minha mãe até hoje. Coisa mais linda, mais lindo, lindo, lindo. Lindo, né? Lindo demais, perfeito. É um negócio incrível. Então, é um trabalho bacana, né? Sim, sim. Normalmente eles fazem isso mesmo, né? Porque houve a produção, o quadro já está feito, né? Vamos ter um ganho com isso para o bem maior, né? Exatamente. A gente pode dizer que a casa ali feriu a ética? Não. Claro que não. E para um objetivo nobre, né, que é para fazer a caridade ali, né, para atender os assistidos. E no dia, tinha uma tia minha que já desencarnou, ela tinha uma mediunidade de evidência, assim, que ela não conseguia distinguir quem estava encarnado e quem estava sem. E aí ela ia descrevendo os espíritos que estavam pintando. E aí ela descreveu o Renoir idêntico, igualzinho. Muito bacana. Maravilhoso, né? Nossa, é por isso que eu falo que a mediunidade é linda. Assim, É. né? Se a gente souber, é uma pena quando a gente sai desse caminho reto. Né? Porque se a gente souber usufruir, né, de uma forma, né, com bom senso, com cautela, com estudo, todo mundo ganha, né? Aquele que assiste, o médium realmente que está ali praticando, o espírito que está ali expressando, a casa espírita que ganha com o valor do quadro, por exemplo, né? Ou a instituição, né? O que ela possa fazer com esse valor, né? Por isso que a gente tem que usar de muito bom senso, né? E não não ir no pé da letra, né? Porque, por exemplo, aqui no nosso lar, né? Nós temos, acho que nós temos ainda um grupo de pintura mediúnica, não sei como que está esse grupo, né? Mas até então eles tinham, né? Lembra que eu falei? Os médios, os médios de pintura, por exemplo, são médios especiais, não nascem o tempo todo, né? Então era um grupo que esses médios, eles inclusive foram, né, para o mundo, né, voltaram, né, deixaram de ser médios e desencarnaram. Então, os médios, o grupo foi tomando outra forma. Não sei se eles ainda trabalham, mas tinham, né? Então, o nosso lá produzia através desse grupo os quadros e eles vendiam. E tinham amigos dele de trabalho que criticavam, né, alegando, mas não pode vender a mediunidade. Ou seja, mas não é o médium que está vendendo a mediunidade. Ele deixou ali no trabalho dele, ele deixou o quadro ali, a pintura ali, né? Não é ele que está, né? Não é a casa espírita que está ganhando. Ele não levou para casa dele e vendeu, entendeu? Ele deixou para a casa espírita. Ela sim tem essa autoridade para poder vender e usar o dinheiro para a casa espírita mesmo. É a mesma lógica do livro psicografado. Da mesma forma. Não é? Exatamente. O livro psicografado, os direitos autorais vão para as obras de assistência. Ponto. Exatamente, né? Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser, né, colocadas e cobradas. O Allan Kardec cobrava para poder, você acha que os acessos aos artigos dele tinha como hoje, quando a gente baixa pela internet? Não. Ele cobrava também, ele tinha uma editora. Né? Ou seja, então, assim, a casa espírita também precisa cobrar algumas coisas para poder se manter. Mas lembra, nunca levar isso como uma profissão. Nunca fazer disso um abuso.
né? Ou seja, então, assim, há esses dois extremos, aquilo que eu realmente preciso, o que me é legítimo cobrar, e aquilo quando eu estou abusando, né? Então, essa é a discussão que o Allan Kardec traz aqui para nós. No 312, pessoal, né, ele vai abordar a diferença, né, a diferença, né, aqui falando mais do sonambulismo, né, e da mediunidade, ou seja, a mediunidade aqui em sentido comum, não que o sonambulismo também não possa ter efeitos mediúnicos, tá certo? Apesar de ser um fenômeno do quê? De emancipação da alma, né? Um fenômeno anímico, o sonambulismo, mas eu posso ter ele atrelado também a um fenômeno mediúnico. Então, quando, por exemplo, quando nós temos os médiuns que possam ser induzidos ao sonambulismo, ou são sonâmbulos de forma espontânea e natural, eles, né, podem ali, né, ganhar, justamente porque o sonâmbulo, né, a mediunidade, esse estado de emancipação da alma, né, de animismo, ele justamente ele está com uma dupla vista muito maior do que o sono, por exemplo, do que outros fenômenos, ele pode ter sim um contato com outros espíritos, visualizá-los de uma forma, ou o plano espiritual como um todo, visualizá-lo de uma forma melhor. E ele pode explorar isso, né? E também, né, isso impressiona que aquele que está vendo, ele pode colocar isso, né, como o Kardec colocou, posso ter um ganho financeiro disso também. O sonâmbulo pode também voltar essa prática mediúnica para um ganho financeiro, ou ele pode transformar isso em um espetáculo que nem sempre, né, pode ser que seja também atrelado a um ganho financeiro junto, né? Ou seja, aqueles que gostam de ver, porque são fenômenos que impressionam, né? Agora, são fenômenos que eles impressionam e eles podem ser objeto de estudo. Aí sim, aí para um bem comum, né? Eu vou estudar esses sonâmbulos, assim como muitos autores espirituais, perdão, assim como muitos autores espíritas fizeram. E em especial o Allan Kardec também, né, analisaram, tiveram contato com alguns sonâmbulos para efeitos de estudo, de instrução, de pesquisa, não para explorar esse lado mediúnico, não para transformar isso num espetáculo, não para transformar isso num ganho financeiro. Então, isso é totalmente diferente, né? Então, só para poder, tá, gente? Só para a gente poder fazer essa diferença, né? O Allan Kardec frisa, ele não gosta muito ele coloca, né? A gente pode ver na obra, ele não gosta de repetir o que ele já escreveu. Então ele coloca assim, ó, né? Falei sobre os sonâmbulos no item tal, né? Eu trouxe aqui só para a gente ver, né, qual é a diferença, né? O sonambulismo, ele coloca ali no item 172 e traz para a gente, né, a definição. Ou seja, nem todo sonâmbulo, ou seja, o sonambulismo em si, o fenômeno, ele é um fenômeno anímico, não mediúnico, tá certo? Ele, como ele colocou no início, ele pode ter efeitos mediúnicos, ou seja, quando um sonâmbulo, tá, ele está atuando junto com outros espíritos, estou tendo junto ali, né, a própria emancipação da alma do médium, que está sobre a influência, que está sobre o comando ali, ou em comunhão com aqueles espíritos. Aí sim há uma produção mediúnica, tá certo? E muito mais clara, então por isso que a gente fala, essa dupla vista, essa vista da alma do sonâmbulo, justamente por ser um estado onde o espírito se sente mais livre, muito mais do que o sono, do que durante os sonhos, né, quando o corpo está no sono, por exemplo, ele consegue ter uma percepção do mundo, do mundo espiritual, né, como um todo. Por isso que é mais impressionável, né? Muito mais para o médium, inclusive, né? Quem tem essa experiência, né? De ter, ou de ser sonâmbulo de forma natural, ou de ser induzido a tal ato, ele consegue, se ele tiver ainda consciência, porque ele pode ser médium inconsciente, né? Mas se ele tiver essa consciência, ele traz, né? Ele se impressiona porque ele traz essas impressões. Então ele consegue ter
né, um acesso à sua própria alma, por isso o seu animismo, né, ou seja, a sua própria alma ali está em exercício junto com as outras almas, né, junto com os outros espíritos, aí sim produzindo o fenômeno mediúnico. Então, Allan Kardec coloca essas questões, porque são duas, né? São duas questões que chamam muito a nossa atenção e que eu também posso abusar disso. Eu também posso transformar isso em espetáculo, eu posso transformar isso em ganho financeiro, né? E então a Kardec fala, olha, muito cuidado, né? Então ele está aqui colocando de forma especial o sonambulismo, mas essa ideia aqui vale para todas as outras faculdades mediúnicas, né? A gente percebe aqui que ele está colocando umas que são bem passíveis, né, de serem colocadas como shows, como grandes espetáculos, né? Que mais que ele coloca aqui para a gente? Vai colocando, né? Trouxe aqui, depois vou compartilhar esses slides aqui, né? Onde Allan Kardec vai explicar o que é o sonambulismo, que é exatamente isso que a gente colocou, falando que o sonâmbulo, né? Ele expressa não só as suas próprias ideias e a sua própria impressão, mas quando ele interage com o outro mundo, quando ele está em comunhão com o mundo extrafísico, ou seja, com o mundo espiritual, ele pode atuar junto. Então, isso pode ser, né, isso torna, assim, né, um grande fenômeno a ser colocado para nós, a ser estudado, mas nunca abusado nesse sentido, né? Então, há também, né, temos que, ou seja, esses médios que são sonâmbulos precisam também agir de forma ética, né? Ou seja, assim como você não tem nenhum fenômeno mediúnico aqui, não tem nenhuma faculdade mediúnica aqui que goze de uma exceção no sentido que possa ser abusada. Ah, não, essa pode. Né? Então a gente vê que a preocupação do Allan Kardec de trazer em vários itens, né, exemplos, né, só para a gente poder ver que nenhuma, né, ele não deixou nenhum tipo de faculdade aqui mediúnica escapar, seja ela de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes. Né? E a própria orientação é a mesma, né, a esse médium sonâmbulo, né, ou seja, ele precisa ser responsável, ele precisa ter um domínio, né, ou seja, quanto mais impressionável é a faculdade dele, ele precisa ter essa consciência, ele precisa usar de uma forma autônoma, porém correta, né? E não pode abusar disso, ele não pode fazer disso um ganho financeiro, ou seja, tudo aquilo que Allan Kardec já colocou para nós, ele ressalta também, coloca, ele espelha também para os médiuns sonâmbulos. Com alguma dúvida, pessoal, entre essa questão, essa diferença entre o animismo, né? A gente sempre frisa essas questões, né? Daquilo que é mediúnico e daquilo que é anímico. São questões que, quando a gente vai avançando no estudo, a gente precisa ter bem clara essa diferença, tá certo? Depois, no próximo item, né, o Allan Kardec vai falar, né, ainda falando dessa moral, desse comportamento do médium, né, de nunca transformar a mediunidade, a produção mediúnica em comércio, e ele coloca assim, né, então ele vai trazer uma crítica, né, àqueles médiuns que realmente exploram a prática mediúnica, a colocando como um comércio, né. Primeira coisa, ele vai colocar assim, olha, por que temos que ser críticos a esses médiuns? É lógico, ser crítico não quer dizer que a gente não vai acolher, não vai instruir, não vai ensinar, mas quando esse médium, mesmo assim, ele quer permanecer, ele não quer mudar, né? Ou seja, então, qual que é a nossa postura diante desses médiuns, né? A primeira questão, nós, enquanto espíritas, independente de médiuns ou não, a gente precisa entrar em defesa, né, do espiritismo, dos seus princípios, né? Ou seja, eu não posso deixar que na casa espírita tenha médiuns que vão usar essa faculdade mediúnica para ganho financeiro. Não posso admitir que no centro espírita tenha um grupo mediúnico que vai transformar isso num comércio, né? Então eu preciso entrar em defesa, primeiro, da doutrina, daquilo, né, que a gente assume o compromisso quando a gente, né, se coloca como espíritas, né? Então, Allan Kardec fala que o espiritismo precisa ser defendido.
né? E ele coloca, né? Ele coloca até exemplo de Cristo, né? Quando foi, né? Quando ele expulsou do templo o comércio, né? Ele coloca, olha, se o próprio Cristo entrou em defesa de todos os princípios morais, afastando o comércio disso, né? Ou seja, que no templo ou na casa espírita, né, não pode ter nenhum comércio de forma abusiva, né, que ele está colocando, que afaste desse, que esteja afastado deste compromisso ético. Então é exemplo de Cristo, né? Nós temos, já que é o nosso guia e modelo, precisamos apresentar a mesma firmeza de caráter. Então, a gente precisa defender a prática, ou seja, todas as práticas da casa espírita, inclusive a mediúnica, né, com todas as forças, ou seja, defender os seus princípios éticos, espirituais, né, ou seja, não podemos admitir nenhum médium, salvo um grupo mediúnico, que seja voltado, que esteja voltado justamente para qualquer interesse, inclusive comercial, que não seja voltado para o bem maior, né? Ou seja, então, assim como Cristo expulsou dos templos os comerciantes, né, a exemplo dessa passagem evangélica, a gente tem que se espelhar, né, também, e se guiar por isso também, né? É lógico que não vamos ler ao pé da letra, não vamos ser cruéis e não vamos expulsar os médios da casa espírita, não se deve fazer isso com ninguém, né? Mas nós temos que, lembra, aquilo que o Kardec colocou para nós, né? Eu tenho que tentar incentivá-lo, educá-lo, dar uma educação sólida, e se mesmo assim esse grupo ou esse médium, né, sair deste caminho reto, antes dele ser desligado, afastado, né, ele precisa o quê? Ser acolhido e ser instruído novamente. Mas se mesmo assim ele insistir, né, ir para outro tipo de prática, aí sim ele precisa ser suspenso, para poder garantir não só a casa espírita, a harmonia daquela casa espírita, a harmonia daquele grupo, como também, né, eu preciso velar, eu preciso resguardar o espiritismo. Então, são esses ensinamentos que o Allan Kardec coloca para nós, né? E como que a gente pode concretizar isso, né? Como que eu posso, ao mesmo tempo, apoiar e incentivar essa mediunidade de forma séria, evitando que que vá para esses caminhos aí não tão retos assim, né? A primeira coisa, né, de novo, é eu promover a educação. Eu tenho que conscientizar o tempo todo esses médios, chamá-los à atenção, à sua consciência, passar todos os princípios espíritas, colocar eles como peças fundamentais, no sentido assim, olha, você é importante, você é responsável, inclusive, pelo espiritismo. Todos nós, né? Quando nós estamos aqui trocando informações, quando nós estamos fazendo uma palestra, dando um passo, qualquer atividade, ou seja, atuando como médium, eu estou o quê? Trabalhando com princípios espíritas, e naquele momento eu sou responsável por isso. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito é o não ter, é o falar não para esse compromisso reto que a gente assumiu. Não quer dizer que a gente não vai errar. Tudo bem, eu errei, mas pelo menos eu estou errando, mas eu estou tentando, pelo menos. Eu já tenho a consciência que eu preciso trabalhar para isso. Né? Ou seja, médios perfeitos nunca vai ter. Mas médios que vai abusar disso, né, já é outra questão, certo? Então, se eu tenho grupos mediúnicos, se eu tenho coordenadores que vão ensinar e que vão passar todo esse compromisso, já é uma das primeiras formas de eu abafar isso, ou de muitas vezes evitar, tá certo? E aí esses mesmos grupos de estudos, esses mesmos coordenadores, tudo, que tem que abraçar e reeducar esse médium que saiu do caminho, ou deste grupo mediúnico que saiu do caminho, né? E como que eu posso fazer isso, né? Além de como ele colocou, né? De palestras, passes, né? Como a gente colocou a partir da pergunta, né? Eu tenho que fazer o que mesmo? Qual é a outra questão? Eu preciso, né? Que eu coloquei aqui, incentivar uma transparência nas atividades mediúnicas,
tá certo? Ou seja, eu preciso ter essa relação com esse médium, eu preciso avaliar essa produção mediúnica dele, eu preciso estar em contato com este irmão, por exemplo, para que isso possa ser reavaliado, ou seja, eu preciso criar esse espaço de avaliação com esse médium, ou com esses médiums, tá certo? Então, isso é realmente, o que isso quer dizer, né? Podemos colocar nessa palavra, eu preciso fazer um trabalho de forma transparente, né? Não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ser reavaliada de qualquer jeito, justamente porque nós estamos tratando, né, apesar de ser muito bonita a faculdade mediúnica, mas ela é muito séria. E para que ela continue dando esses bons frutos, eu preciso desse trabalho transparente. Alguma questão, pessoal? Tudo ok? Desses primeiros itens, quem levantou a mão? Pode falar, Denise. Está me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Sim, tá. Estou. Não, eu Sim, estou perfeitamente. pensando aqui assim, Ana, porque às vezes a gente assiste alguns filmes que os pintores, eles realmente parecem estar no estado sonambúlico quando pintam, né? E eles vendem as suas obras. Tem compositores também que recebem músicas inteiras, né? E eles também retiram o lucro dessas obras. Então, isso, acho que, assim, é um compromisso para quem conhece, né, a doutrina, no caso, porque eles são ignorantes né, referentes à mediunidade e tudo mais. É uma coisa, talvez, natural, ou uma coisa que veio para ajudá-los, pode ser, né? Então, acho que daí não cabe a eles uma pecha de desonestos, assim, não, né? Depende do contexto, né, Denise? Assim, por exemplo, a gente pode entender que o fato, mesmo eles podem não ter esse conhecimento espírita aqui, né, como Allan Kardec está nos colocando, mas isso não quer dizer que ele não tem uma consciência ética, enquanto indivíduos, entende? Então, por exemplo, o fato deles venderem essas obras, né? Eu volto com o Allan Kardec comentou, que acabou de comentar nos itens anteriores. Qual é a intenção dele? Ele está fazendo disso, ele está abusando disso, ele está usando esse dinheiro para quê? Ele realmente precisa? Então, assim, o que o Allan Kardec o que ele está colocando para nós, ele não está inventando esses princípios morais, esses princípios éticos. Sim. Ele está fazendo, lógico, né? Ele está criando uma ética voltada à prática mediúnica, porém com princípios morais humanos. Não tem como eu não falar a consciência desse médium, a gente sabe o que é o certo e errado. Então, assim, para que será que eu estou. Será que realmente preciso? Eu enquanto a médium ali que compôs aquela música, ou que pintou aquele quadro, eu realmente preciso disso? Então, assim, mesmo eu não tendo a prática espírita, Porque que às a vezes prática ele não tem a espírita. consciência, né? Exatamente. Se ele não tivesse a consciência, né, é o que o Allan Kardec fala, vai ter que ser avaliada a intenção dele. Quanto mais ignorante eu sou, menos responsável eu também sou. Tá? Mas eu não posso falar que um irmão que caminha conosco, de forma geral, agora, nesse mundo de prova e expiação, aqui, que está encarnado conosco, espíritas ou não tem uma consciência moral, isso quero dizer. Né? E isso não possa, como qualquer atividade, como tudo aquilo que eu faço, eu posso abusar ou não. Né? Então, assim, a gente pode perceber, o Allan Kardec não colocou assim, os médios espíritas que abusarem, não, médios. Os médios, ou seja, ele está pressupondo que o médium é um ser humano, assim como o ser humano já atingiu a idade nominal, possui a sua razão, possui já a sua moral, e que ela está, assim como todas nós, só um minutinho, Oswaldo, está em exercício. Entende? Então, assim, a gente sabe quando ele está em erro, né? Quando isso é imoral, né? Então, agora, é lógico que se a gente for pegar aquele médium que não tem tanta instrução,
que não tem tanto, infelizmente, tem muitas, sofre de muita, vamos colocar assim, de muitos limites, se seja éticos, se seja de estudo, enfim, nessa atual vida, né, é lógico que aquilo que o que ele vai responder perante a equipe espiritual quando ele voltar à pátria espiritual, vai ser dosado. Como tudo, pessoal, a gente tem nossos agravantes e nossos atenuantes. Ela é muito mais atenuantes, porque Deus tem a misericórdia divina, e a misericórdia divina é lei. Não é para todos nós, né? Imagina, graças a Deus que ele é misericordioso, além de tudo, além de ser justo, porém, ele vai atenuar muitas das nossas falhas, inclusive nós como médiuns, certo? Então, assim, ele vai ver, né, não só o ganho financeiro, mas ele vai ver se esse médium, mesmo simples, se ele é vaidoso, se eu estou, ou seja, é o que o Kardec colocou, vamos avaliar a intenção dele e como que ele se coloca perante aquele compromisso mediúnico. Sendo espírita ou não. Agora, sendo espírita, muito mais responsável ainda, né? Eu já fiz um livro. Não tem atenuante. Exatamente. Até tem, né? Mas vamos precisar de bons advogados de defesa ali. Aquela música mesmo tocando em frente, né? Que é uma música maravilhosa. E o Almir Sater mesmo contou a história da música, que realmente ele, inclusive, ele e o Renato Teixeira acham que foi uma dádiva divina mesmo, né? Perfeito. Só que, assim, eu acho que ele deu para a gente um presente maravilhoso de ouvir a música e tudo mais, né? Agora, eu não sei também se ele usou isso tudo que ele ganhou para ajudar algumas coisas também, né? A gente não sabe. Exatamente, por Pode isso que ser. só cabe a Deus a julgar. Exatamente. Mas isso então mesmo. é isso. Obrigada. Mas obrigada eu, Denise. Pode falar, Oswaldo, por favor. Legal essa questão que a Denise trouxe, porque às vezes o que acontece, né? Muitos artistas, escritores, pintores, eles dizem que eles têm o quê? Intuição, né? Que são inspirados. E são verdadeiros médiuns, mas não tem nem a consciência de que são médiuns. Mas aí o que acontece? A espiritualidade usa essas pessoas para tornar a nossa vida mais bela, né? É a profissão dele, ele vai ganhar em cima daquilo, mas olha só, essa música mesmo do Almir Sater, né? A quantas pessoas ela atinge? Nossa. Né? Não é? É um negócio belíssimo. Então, quer dizer, ele não tem nem noção de que ele está vendendo algo que não é dele. Não é verdade? É a profissão dele. Mas ele está ganhando para embelezar o mundo. Ele está ganhando para tornar a nossa vida mais leve. A arte, né? Então, o objetivo também é nobre, muito, embora seja a profissão dele. Sim. E um dia, certamente, ele vai ter essa consciência, né, de que aquilo não era dele. Mas... ele fala isso, né, que realmente ele recebeu. E aí é diferente, né? Diferente daquele que explora algo que ele sabe que é um dom mediúnico, né? Ele sabe exatamente que está fazendo um erro, que está cometendo um erro. Né? Esse sim está no abuso. Né? Então, assim, mesmo sabendo, mesmo assim, eu volto o meu livre-arbítrio para o erro. Esse é o problema. Aí sim se configura no abuso. Né? É igual quando o Allan Kardec traz a discussão, né? Lá nas leis morais, quando ele vai trabalhar aquilo que me é supérfluo e aquilo que me é necessário, lá na lei de conservação. Então, assim, eu sei o que é supérfluo. A minha consciência sabe, eu posso até tentar fingir que não sei, mas eu sei o que é supérfluo, eu sei o que me é necessário. Né? Então, eu no Kardec começa a falar assim, mas espera aí, então a gente não pode gozar de algumas coisas da vida? Pode, mas não pode abusar. Sim. Né? Então, assim, o abuso, isso em qualquer área da vida, inclusive aqui na prática mediúnica. Ou seja, né, por isso, né, então, quais são? Por isso eu coloquei esses 3 tópicos aqui, né, puxando a sua pergunta. Né, até esse item, né, o que Allan Kardec coloca para nós, assim, a gente pode colocar em uma palavra só, o bom senso, que é o que era a alma dele, né? Ou seja, eu tenho que ter bom senso quando eu estou falando de questões financeiras, qual é a intenção do médium, qual é a intenção do uso de todo dom mediúnico, ou de uma influência, ou de uma ajuda mediúnica, no caso ali do Almir Sater, ao compor a música. Ou seja, qual vai ser
qual vai ser a minha postura, né, de que está diante disso, né? Ali no caso, por exemplo, possivelmente, né, aliás, possivelmente não, que eu também já ouvi a história do Almissato, né, ele não estava ali num grupo mediúnico, Não, ali de portas fechadas, ou né, então não, assim, realmente não. quando nós estamos em casa, lendo um livro, fazendo o evangelho, escrevendo, trabalhando em casa, a gente pede instrução, Uhum. ainda mais quem trabalha com arte, quem trabalha com produção, né, a gente, né, quem tem a prática, né, a gente faz o evangelho antes, né, olha, que hoje meu dia seja isso, quem trabalha com escrita, quem é escritor, quem trabalha, a gente precisa ainda bem que temos bons, né, a gente está sempre cercado, e a oração faz com que a gente fique cercado de bons espíritos, né, então, é lógico que o nosso trabalho, é que a gente não pode colocar o nome de todo mundo ali, não sei quem é, né, ou seja, mas a gente tem, né, ou seja, tudo tem um coautor, né, Uhum. então, assim, a gente nunca estamos sós, né? Nunca estamos sós. Né? Até Deus, né? Até Deus, para criar novos mundos, apesar do projeto ser divino, vai nos dizer, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele conta com coautores. Imagina nós, né? Ele precisa de espíritos ali para que possam, né? Porque ele não pode exercer na matéria, mas os espíritos sim. Então ele conta ali com aquele grupo de espíritos, né, já sendo Cristos ali, para que possam doar a sua questão fluídica e ali formem os mundos. E eles, o André Luiz coloca, servem como coautores divinos. Então, se até Deus, para compor, né, a sua grande obra, tem coautores, imagina nós, né? É assim. Né, agora, isso é diferente quando o abuso, né? Isso é diferente quando eu estou aqui, vou voltando à prática mediúnica, quando eu estou configurando aqui um abuso. Claro. Então, quando eu realmente, sendo espírito ou não, eu sei realmente que eu estou fazendo mal, eu sei realmente que eu não preciso disso, mas por decisão, por consciência, não, eu vou abusar. Uhum. Aí sim, pronto, feriu a ética, né? Então, né, como toda avaliação ética, a gente passa pela intenção do agente, né, daquele que está agindo. A ação ética, ela é composta por várias, né, por várias análises. Uma delas é essa: qual é a ação do agente? Qual é o agente moral, da ação moral? O que ele queria? Então, isso tem que ser levado em conta, né, quando nós estamos falando também da atividade mediúnica. E como que eu vou fortalecer essa ética voltada à mediunidade? Como que eu vou, né, com todo, ou seja, assumindo esse compromisso enquanto espíritas, enquanto médiuns, enquanto casa espírita, sempre acolhê-los, sempre reforçar, repassar esses princípios espíritas, ensinar como deve ser a prática, porque muitas vezes a gente se preocupa em ensinar como que eu vou ali conduzir de forma prática e material a faculdade mediúnica dele, como que ele tem que ser, como que tem que fazer psicofonia, como que ele tem que se comportar diante de um efeito físico, por exemplo, mas eu esqueço de lado trabalhar a moralidade desse médium. Trabalha isso, muitas casas espíritas pecam, e a gente tem que acordar para isso. Uhum. Trabalhar a ética dele, né, ou seja, questões mais subjetivas, mas que são os ingredientes principais aqui. Né? Então, para que eu possa ter para que eu possa realmente viver, né, essa ética no campo mediúnico também. Uhum. E que isso seja o que também? Quando eu estou falando de ética, eu estou falando, né, que vai envolver a todos nós. Então, preciso que todo mundo seja o quê? Seja responsável. Por isso, a responsabilidade coletiva. Todos nós, em uma comunidade espírita, em um centro espírita, precisamos, né, agir de forma ética, né, de forma o que é isso, né, ser livre, no caso aqui da nossa discussão, livre de interesses financeiros, de nenhum, né, que a gente não queira transformar isso em um espetáculo, que a gente sempre leve, né, a nossa faculdade mediúnica para o bem, para a caridade, e aproveitando esse dom mediúnico da melhor forma possível. Uhum. Vamos para o próximo item, pessoal. Agora o do 314, tá?
ao 323. O Allan Kardec vai trabalhar essas ideias ainda ali, ó, ainda falando sobre a questão ética, né, a mediunidade e a ética, falando da moral do médium, falando dos vários tipos de médios, ou seja, né, ele coloca, né, traz de novo essa discussão para nós, as faculdades comuns e as faculdades raras, independente disso, também precisam, né, ou seja, elas trazem riscos, né, diferentes de abusos, mas precisam também, entram nesse campo ético também, independente do tipo de faculdade mediúnica. A nossa postura vigilante, como, né, ou seja, a mediunidade enquanto prática espiritual, como eu coloquei ali, né, requer o quê? Uma vigilância constante para evitar o quê? Fraudes e enganos, né, que o Allan Kardec vai colocar agora para nós. E depois o Allan Kardec traz a diferença, a dificuldade, né, ele também traz para nós a dificuldade da gente, como que eu identifico algo que é fraudulento de algo que é real, né? Ou seja, quando é que houve uma manipulação para parecer um fenômeno mediúnico e quando é um fenômeno mediúnico de fato, né? Então, Allan Kardec vai trazer para nós algumas dicas de como que a gente vai separar um do outro. Então, a primeira, né, nesse primeiro item aqui, né, o Allan Kardec vai falar sobre as manifestações físicas, que são aquelas que ele já colocou, que são mais impressionáveis e também mais fáceis de manipular, de fraudar, né? Então, o Allan Kardec começa falando para nós que há pessoas que têm muitas habilidades para simular, quase que fica imperceptível de a gente perceber que não se trata de um fenômeno mediúnico, e sim de uma fraude, de tão bem feito e composto que é, porém, né, temos que enxergar alguns detalhes desse suposto médium, desse suposto fenômeno mediúnico, que faz a gente poder pensar, olha, talvez isso seja uma fraude, certo? Uma delas é o interesse do médium, né? Qual o interesse dele? Ele está ganhando por isso? Ele está fazendo disso um espetáculo? Ele está voltando isso a um bem comum? Ou seja, quando eu começo a fazer essas perguntas que eu já aprendi no capítulo, e eu começo a ver que e eu começo a responder, olha, eu acho, sim, há um ganho financeiro, sim, ele transforma isso em um espetáculo, e eu começo a ver isso, o Allan Kardec vai dizer, pode ser que neste contexto possa ser realmente fraudulento. Porque, você lembra que o Allan Kardec ele tinha colocado para nós assim, né, olha, um fenômeno ele existe mesmo quando há uma cobrança financeira, há um interesse financeiro. Porém, os espíritos inferiores se cansam e aqueles que são superiores se afastam. E muitas vezes o médium fica ali sem espírito. Médium sem espírito não tem fenômeno mediúnico. Logo, ele vai caminhar para essa área aí da fraude, né? Ou seja, ele vai enganar, ele vai simular de fato. E aí, só que ele é esperto, né? Nesse caso aqui, ele já sabe muito bem como compor a obra. E mesmo assim, né? Aí ele começa, então, assim, quando a gente vê que há um médico que está indo para esse caminho e há realmente uma cobrança financeira disso, o Allan Kardec fala, olha, cuidado, né? Que pode ser que estejamos realmente diante de uma fraude. Porém, né? O fato, né, de mesmo ele cobrando, novamente ele fala, pode ser que o fenômeno realmente exista, mas também pode ser que ele seja fraudado, tá certo? E ele, né, como ele coloca ali, ó, mas o melhor interesse, ou seja, qual o melhor caminho para a gente realmente poder ali falar, não, realmente deve se tratar de um fenômeno mediúnico, sim, quando há um desinteresse absoluto, tá? Ele fala assim, quando o médium não está cobrando nada, quando está seguindo todo esse protocolo ético aqui que nós estamos estudando, possivelmente se trata, sim, de uma comunicação espiritual, de um fenômeno mediúnico, né? Como que a gente, né, como que a gente faz para poder, né, acompanhar mais de perto e estabelecer a diferença daquilo que é real e daquilo que é uma fraude, né, para que a gente possa ter uma segurança de trabalho, né. O Allan Kardec vai colocar assim, bom, primeira coisa, avaliar a intenção do médium,
né? Buscar a experiência dele, o que ele já fez enquanto médium, qual foi a produção mediúnica dele, qual grupo que ele trabalhou, onde que ele trabalhou, de onde ele veio. Eu vou investigar, né? Ele tem interesse ou não financeiro? Então, ou seja, a produção dele, vamos supor que seja uma carta mediúnica ou até mesmo fenômenos físicos que ele consegue produzir ali, eu vou avaliar qual é o resultado, qual é o objetivo, qual é o conteúdo dessa produção mediúnica. Ou seja, tudo isso precisa ser levado em conta para que eu afaste qualquer tipo de fraude, né? Então, quando eu coloco, né, quando eu começo a trabalhar esses elementos, fica mais fácil, são critérios mais fáceis e mais seguros para que eu possa ter uma certeza que aquilo se trata de um bom médium, com uma boa produção mediúnica de fato, né? E como que eu afasto, né, essa fraude, né? A resposta é a mesma. Eu vou produzir uma boa educação, né, que seja fundamentada, que seja crítica e que seja compromissada com a ética, né? Ou seja, quanto mais médios, não, quanto mais eu trabalhar, isso que o Kardec está falando, quanto mais eu trabalhar na qualificação, inclusive moral, do médium, né? Todos esses problemas aqui vão começar a cair por terra. No 315, pessoal, o Allan Kardec discute, né, sobre os fenômenos espíritas, né, os fenômenos físicos, dizendo que esses são mais suscetíveis à fraude mesmo, né, porque ele tem uma produção física da qual eu posso reproduzir aqui aliás, nem todos, né, mas eu posso produzir esses fenômenos de forma material. Justamente porque eles impressionam e isso atrai o público, eu posso fazer disso realmente um show, um espetáculo, né? Então, como que eu vou me afastar disso também, né? O Allan Kardec diz que esses fenômenos, justamente por eles ser físicos, eles têm muita chance de serem imitados, né, de serem fraudados. Muitos, né, conseguem reproduzir quase que perfeitamente esses efeitos físicos e materiais, porém, né, quando a gente o coloca à prova, né, ou seja, mas para quem coloca à prova precisa ter um conhecimento técnico, precisa ter um conhecimento doutrinário e saber o que eu estou fazendo, e falando, tá certo? Para eu colocá-lo, aquele irmão, à prova. Aí esse irmão, né, ele começa a ele não consegue, ou seja, né, como a gente fala, né, que toda mentira uma hora vai cair por terra, né, essa fraude dele, ele não vai conseguir sustentar isso. O Allan Kardec até traz para nós, né, uma história ali de um médium que pediu, né, chegou ao Allan Kardec, chegou à equipe de trabalho dele, falando que era um médium que possuía muitas faculdades mediúnicas, muitas, e que ele queria ajudar o Allan Kardec perante a isso, né? O Allan Kardec deixou, ele conta ali na obra, ele deixou e pediu para esse médium, primeiramente, ir né, ver a produção mediúnica. Então, esse médium, né, esse suposto médium viu outros médios em trabalho, viu como que era, né? E ele podia estar pensando, se ele, né, ele podia estar fraudando, né? Eu vou simular exatamente como que eles fazem, tá certo? E depois o Allan Kardec fala, bom, agora é a sua vez. Vai lá, né, e faz a sua produção, né, ou seja, mostre as suas faculdades mediúnicas, deixa eu ver, deixa eu conhecer, né? O Allan Kardec justamente naquela postura do quê? De cientista, né, que estava ali justamente para poder aprender com aquele médium. E aquele médium sentou, né, só que ele não conseguiu produzir nada, né, ou seja, né, o Allan Kardec fala nada com nada, né, que o Allan Kardec não fala assim, mas o médium não produziu nada. Ele, ou seja, as comunicações dele não passou pela prova, né? O Allan Kardec colocou ele numa prova ali, né, como fosse de escola, né? Quando você fala, não, eu estudei, professor, eu estudei, aí você estudou, então prova para mim. O médium ali travou, ele não conseguiu, e o Allan Kardec fala assim, possivelmente estamos diante de né, porque ele, né, primeiro ele falou que tinha muitas faculdades e muito controle, né, já era um médium pronto. Chegou lá na hora do trabalho, ele não conseguiu demonstrar. Aí o Allan Kardec colocou, possivelmente, esse médium que se trata de uma fraude. Né? Porque ele escreveu coisas, né, que não tinha vamos colocar, nenhum conteúdo razoável, né?
Mas também, né, agora brincando com o Allan Kardec, ele era muito crítico também, né? Porque ele coloca assim, todos os médios ali, né, que tinham a capacidade de trazer e de dialogar com grandes espíritos, né? Agora, aí chegou esse outro médium, meio meia boca, vamos colocar assim, e não conseguiu. O Allan Kardec já, né, olha como ele era, né, olha como ele era responsável, ele deixou de lado. E ele trouxe esse exemplo aqui no item 315. O coitado travou, né? Imagina. Travou. Atuar Eu imaginei mediunicamente isso. na frente do Kardec, né? Acho que Eu qualquer um imaginei, travaria. eu imaginei isso. Eu falei, nossa, Kardec, você, né, ficou bravo ali, né? Ele falou assim, olha, não produziu nada de, quase que assim, não produziu nada que preste, né? Sai, eu não quero você na minha equipe. Né? Ele fala, enquanto os outros produziam, dialogavam com grandes espíritos, esse irmão nada fez, né? Então, ou ele travou, e nem o Allan Kardec ainda chamou ele de charlatão, né? Mais ou menos, que colocou no item de fraude, né? Onde ele colocou. Coitado desse moço, né? Possível, né? Se era um charlatão ou não, o Allan Kardec colocou, né? Temos que ser fiel aqui ao que o Allan Kardec colocou para nós. Travando ou não, né? Ele não conseguiu fazer essa produção. Então, Allan Kardec, o que ele está falando para nós? Coloque em teste os médiuns, que é a coisa que mais a gente enfrenta, maior dificuldade que a gente tem na casa espírita, né? O tal do melindre, né? Não deve existir isso. Assim como o médium também tem que ter uma educação, já estamos falando da própria educação espírita, também tem que ter uma educação não só moral, mas uma educação de uma postura científica também. Quando eu vou fazer essa avaliação, eu preciso me afastar, mesmo se eu sou objeto de estudo ali. Eu sou médium, estão fazendo a minha avaliação. Eu preciso me afastar de mim mesmo, vamos colocar assim, para que eu possa me avaliar também. Ou seja, toda autoavaliação, eu preciso fazer isso. O que é essa autoavaliação, se a gente for pensar no termo da palavra? Eu preciso, para que eu possa me ver, né, para que eu possa refletir isso, eu preciso me afastar de mim mesma. O que é isso? Deixar todos os meus interesses e deixar todas as minhas fraquezas enquanto ser humano, né, para que eu possa ser o mais imparcial mesmo quando eu estou tratando de uma autoavaliação. Então, assim, o médium, quando ele está sendo avaliado, como foi esse médium, foi avaliado pelo Allan Kardec, teve uma avaliação totalmente horrível, nota 0 para ele, que ele foi descartado de fato, né? Imagina, se a gente fizer isso na casa espírita, somos ruins, cruéis, né? Ele não descartou do espiritismo, ele descartou daquele grupo mediúnico ali, né? Ele só falou assim, olha, você, querido irmão, você não tem capacidade para compor junto, para sentar ali junto com aqueles outros médios. É o que ele fez. Ou seja, ele não avaliou esse irmão, ele não está falando do caráter dele. Ele avaliou a produção mediúnica. No caso aqui, pode ser que seja uma avaliação de caráter, porque ele está falando assim, olha, pode ser que seja uma fraude. Se eu estou fraudando, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Aí entra naquela pergunta que a Denise colocou, né? Então, eu sei realmente que eu estou errada. Mas vai ter aqueles exemplos, aquela situação que eu preciso, eu não fiz, eu conscientemente não fiz nada de errado, não fraudei, mas eu tenho críticas também a receber. Senão, não tem como eu evoluir até como médium, né? Então, aí esse Allan Kardec, ele está colocando assim, olha, quando for formar o seu grupo mediúnico, cuidado, faça essa avaliação, escolha muito bem esses médiums, coloque eles em grupo de estudo, incentive a autocrítica, né? Agora, para eu incentivar essa autocrítica, eu tenho que explicar como que faz, senão não adianta. Senão a gente vai ficar só com um monte de palavras bonitas aqui e não vai ter nenhum resultado prático. E eu preciso, né, para que eu possa vivenciar essa ética, eu preciso ensinar, né, eu preciso ser, eu preciso que esse médium ele tome essa consciência, mas ele saiba como fazer isso. O 316, pessoal, o Allan Kardec, né, alguma pergunta, pessoal, até agora? A gente está avançando, porque são muitas questões, né, e tem um tempo curto, infelizmente, mas quem quiser perguntar, fazer algum comentário, tá? Só abrir o áudio aqui, vou levantar a mãozinha.
ok? As pessoas, né, o Allan Kardec coloca assim, a importância do conhecimento espírita, né? Nesse item, o Allan Kardec fala assim, olha, as pessoas que têm mais conhecimento, ou seja, que têm mais estudo, né, ter conhecimento espírita, assim como qualquer área de estudo, pessoal, não é aquele que é mais inteligente, não é aquele que mais estudou. Não tem, é só estudar. Só estudar que a gente tem, que todos nós temos a capacidade de compreensão, né? E como nós estamos fazendo aqui em estudo, em grupo, melhor ainda. Porque aquele que estuda em grupo, todo mundo cresce. Porque às vezes eu percebo uma coisa, a Graça percebe outra, a Denise percebe outra, Sueli percebe outra, o Oswaldo percebe outra coisa ainda. Né? Então a gente vai compondo ali, todo mundo tem um ganho. Mas como que a gente sabe disso? Porque todos nós estamos, né, nos colocamos diante do estudo. Senão a gente não estaria aqui juntos, não é mesmo? Então, o Allan Kardec coloca assim, olha, aquelas pessoas, né, que têm menos, ou seja, que tem menos estudo, ou seja, que conhecem menos os princípios espíritas, elas são mais fáceis e mais suscetíveis, sim, de serem enganadas. Tá? Então, a falta de entendimento, pessoal, nos torna o quê? Vulneráveis. E, inclusive, a sofrer esses abusos, inclusive a sofrer essa fraude. Ou seja, aquele conhecimento, né, faz com que a gente, muitas vezes, se coloque de forma crítica, não para não com aquele objetivo de humilhar o irmão, com aquele objetivo de somente falar, olha, você está errado, mas também, né, de se proteger e de muitas vezes até ajudá-lo, em algumas vezes, né, em alguns casos. Então, e principalmente me evita eu ser enganada. Né? Lembra aquele caso que eu, né, na semana passada, que eu falei daquele médium, por exemplo, que estava recebendo várias cartas de pessoas que tinham, infelizmente, acabado com suas vidas, né, pelo suicídio, há 15 dias atrás. O que o conhecimento espírita fez, por exemplo, com que eu visse aquilo? Olha, se trata, possivelmente, se não tratar de uma fraude, vai se tratar de uma coisa que também não é certo ali. Não pode ser aquele espírito. Ou é uma questão anímica, ou é uma fraude, ou algo errado ali não está certo, né? Quando a gente brinca. Não pode. E por que não pode? Né? Sou eu que estou falando que não pode? Não, é o conhecimento espírita. Nós temos esse conhecimento. Nós sabemos de outras experiências, de espíritos que também passaram pelas mesmas questões e o tempo que eles tiveram ali, até eles serem acolhidos, né? E aquele contexto que nós já sabemos, a gente pode inferir, não pode tratar de uma comunicação de alguém que desencarnou pelo suicídio há 15 dias atrás. Então, o que a gente pode... Então, ou seja, esse conhecimento fez com que eu possivelmente ali não fosse enganado. Mas, infelizmente, aquela mãe que recebeu acreditou. Né? Então, assim, ou seja, talvez, né, como o Allan Kardec está falando aqui, se ela tivesse um conhecimento sobre como se dá um processo de um suicida, apesar de ser um estudo que dói, que é triste, mas é um conhecimento, ela iria se afastar. Ela iria, né, muito obrigada, né, mas lá no íntimo dela, ela não poderia ver aquilo como a comunicação de fato do filho, da filha. Não me lembro quem era exatamente. E era mais de um, inclusive, né? Então, quando a gente vê esses médiums, né, que faz essa produção mediúnica de forma e vai só lendo e soltando, né? Muitas vezes, o que vai ajudar o outro não ser enganado? O conhecimento espírita. E tem entre nós, que para mim, desculpa, eu acho uma falácia muito grande, mas pelo menos consolou a mãe. Não consolou a mãe. Você vai consolar com a mentira? Né? O que o Espiritismo, o que o Allan Kardec mais quer para nós é verdade, não é? O consolo veio até pelo entendimento, pelo estudo, para ela entender que um dia esse filho dela vai ser acolhido, que um dia esse filho dela vai chegar a Cristo. E esse é o maior consolo. Não é a carta mediúnica através de uma mentira, ou de uma fraude, ou até mesmo de um puro animismo daquele médium sem querer julgá-lo, né?
Então, assim, é uma falácia, né? Quando a gente coloca, mas pelo menos eles não têm tanto conhecimento, mas aquilo serviu de consolo àquela mãe. Muito cuidado com isso, porque isso também infere um pouco o que o Allan Kardec nos coloca, né? Que amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, eu não posso amar aquele irmão, acolher aquele irmão, não é que eu vou ser indiferente à dor daquela mãe que perdeu um filho, por exemplo. Mas eu tenho que consolá-la dentro dos princípios, lembra dentro dessa ética espírita, e como que eu vou, lembra? Como que eu vou colocar a doutrina espírita na vida daquela mãe? Aí ela começa a estudar o espiritismo, por exemplo, ela faz o curso EJA online, por exemplo. Aí lá o professor, o instrutor do EJA, começa a falar exatamente isso que nós estamos falando. Aí o Allan Kardec fala, qual é a visão que ela vai ter? O primeiro contato que ela teve com o do médio espírita ali foi horrível. Ela vai ver que aquilo era uma fraude. Ela pode até desacreditar, falar assim, quer saber? Nem esse curso eu vou continuar. Isso acontece muito, né? E esse exemplo que eu dei, né, acontece muito, né? Acho que todo mundo aqui tem uma história semelhante para contar o que já viu sobre isso, né? Então, por isso que a gente sempre tem que trabalhar com a verdade, né, para afastar, ou seja, né, e como que eu trabalho com, né, como que eu consigo trabalhar com aquilo né, que tem esse compromisso com a verdade? Uma das formas é esse conhecimento espírita, é com o estudo, né? Então eu preciso ter médiums, né, que tenham esse estudo, justamente porque eu não consigo fazer nem uma autocrítica se eu não tenho estudo, né? Se eu não tenho referências sobre né, o estudo faz com que eu tenha vários exemplos e referências para que eu possa julgar, né? Senão, sem referência, não posso fazer nenhum julgamento. E faz com que também eu possa me prevenir dessas fraudes de pessoas, infelizmente, de irmãos, infelizmente, que querem enganar de fato, tá certo? Alguma questão até aqui, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. A questão... Tem alguma coisa no chat ou foi impressão minha? Acho que não tem alguma coisa no chat, Oswaldo? Por favor. Não, né? Não. Então foi alguma coisa aqui no meu telefone. Vamos colocar aqui. Agora, né, o Allan Kardec vai começar a falar da questão moral do médium, né? Ou seja, o médium que está fraudando, né? Ou seja, quando eu estou falando de fraude, não é ele acha que pode, não, ele está realmente fazendo algo de má fé. Ele sabe que está fazendo de errado, né? E mesmo assim ele está combinando com lucros, ele está fazendo esse erro em busca de um lucro, em busca de uma vaidade, combina um pouco de fenômenos mediúnicos com aquilo que é fraude, então assim, ele mistura, né? Quais serão as consequências morais desse ato, dessa escolha errada que esse irmão está fazendo, tá? O Allan Kardec coloca, né, que quando ele está falando quando ele mistura, né, a falsidade, né, com aquilo que muitas vezes, porque às vezes tem o espírito ali atuando também, né, ele vai primeiro comprometer, né, o espiritismo. A gente percebe que é a grande preocupação de Kardec também, né, não é só a questão de como eu vou colocar o espiritismo na vida do outro, mas, ou seja, eu preciso preservar esse corpo doutrinário, né. Então, a primeira coisa, ele vai estar sendo para o mundo um péssimo, né, um exemplo, né, de espírita e de médium. Então, quando ele está fraudando e quando ele está ou fazendo essa mistura entre mediunidade e falsidade, e muitas vezes, né, enganando e visando lucro, ele vai estar o quê? Né, manchando ali a boa nova que o Espiritismo tem e veio com esse objetivo, né? Então ele não vai estar ali sendo um bom espírita antes de ser, né, um bom médium. E isso, né, vai comprometer também não só o corpo, né, não vai comprometer só a doutrina espírita, como também, né, aqueles que já estão atuando, os médios que já estão atuando de boa fé.
Ou seja, porque quando a gente faz um julgamento, infelizmente, o nosso primeiro impulso é julgar a todos. Nenhum médium espírita presta, vamos colocar assim, né? Todos vão fraudar, todos vão falsear em algum momento, né? Então vai manchar também a imagem daqueles que estão fazendo tudo de boa fé, aqueles que já aprenderam o caminho reto. Né? Então esses médios que são fraudulentos são tão perigosos porque eles não só vão afetar, né, vamos colocar assim, o texto espírita, né, todo ensinamento espírita, como aqueles que já estão praticando. E como que eu vou, então, né, afastar isso? Como que eu vou incentivar esses médios essas pessoas, esses médios que estão fraudando, a voltar para esse caminho reto, né, a fazer a ter essa transparência, como nós colocamos aqui, de forma ética, e que essa confiança no próprio centro espírita ou na comunidade espírita volte a acontecer, né? Porque, imagina, o espiritismo já enquanto objeto de estudo, enquanto em teorias e princípios, já é muito criticado, né? Já tem, né, Allan Kardec, só o próprio Allan Kardec já enfrentou quantos contraditores, não é mesmo? Agora, imagina mais uma dor de cabeça a gente ter com médios que vão ainda piorar essa imagem, né, que a gente luta aí há tantos anos, colocar o espiritismo em uma discussão séria, em colocar ele como uma ciência, colocar ele como, né, enquanto ética também, e mesmo assim ter esses irmãos que ainda, né, colocam, né, porque centro espírita é muito fácil montar, né, só é alugar uma sala, colocar ali centro espírita. Né, então não tem nenhuma lei ali que proíba, ou, né, vamos ver se você é um centro espírita de verdade. Eu posso colocar ali, centro espírita. Se eu vou ser filiada a uma federação, isso é outra coisa. Aí vou ter que obedecer outros critérios de análise, né? Mas eu posso ter, mas o público em geral não sabe disso. É um centro espírita ali, aquele lá tem, aquele lá, que aquele médium cobra. Ora, aquele médium, não sei não, acho que ele engana também. Então, sabe? Então, assim, a gente vai, né, manchando isso que o Allan Kardec está falando, né? Que acontece nos dias de hoje, e quando o Allan Kardec vivenciou isso também, parece que ele estava até adivinhando do que viria a acontecer, né? Quando ele escreveu esse item aqui. E tudo isso, né? Isso vai afetar, obviamente, né, a moral do médium, né? Ou seja, todo mal que a gente faz, ou todo bem que a gente deixa de fazer, não é mesmo? Isso afeta, infelizmente, de forma negativa a nossa moral, né? Aumentando a nossa imoralidade perante Deus, vamos colocar assim. Então, como que eu faço, né? De novo, né? Como que eu faço para fortalecer essa ética? É a mesma coisa, né? É a mesma resposta. A educação espírita, o acolhimento, eu transformar esses médios em agentes morais, que eles saibam o que eles estão fazendo, ensinar para eles, tentar que eles visualizem que isso é um grande mal, né? E assim por diante. Alguma questão, pessoal, até agora? Tudo ok? Aqui, né, o Allan Kardec vai falar sobre a questão, né, ele discute sobre quais são os fenômenos espíritas, né, que podem ser imitados, alguns que não podem ser imitados, como, por exemplo, né, como que eu vou saber, né, quais são os critérios de análise que eu posso ter com mais segurança, para que eu possa falar, não, esse fenômeno aqui é fraude, é imitação, esse aqui é legítimo, isso aqui realmente aconteceu. Tá? Principalmente os fenômenos físicos, tá, pessoal? Principalmente os fenômenos físicos que são mais impressionáveis, né, e causam ali uma comoção maior, e também são mais fáceis, como no item anterior, Antônio Kardec colocou para nós, de serem imitados, né? E Allan Kardec vai falar assim, olha, aparentemente não tem nenhum fenômeno físico que seja totalmente possível, né? Assim, tem aqueles que são mais raros, obviamente, né? Mas que vai ser impossível da gente imitar. Mas essa postura
crítica e essa certa desconfiança que nós temos que ter com alguns médios é válida, né? Porque faz com que a gente não se engane, não deixe se impressionar em primeira instância, assim, e possa, em um outro momento, já começar a avaliar e a perceber se aquilo, em busca, né, de avaliar para perceber se realmente aquilo é um fenômeno espírita. E como que eu afasto, né, e a maior forma de observar e de convencer, né, e que esses médios, para que eles não possam imitar e fraudar, é a mesma questão, né, que o Allan Kardec repete isso o tempo todo, né, através da própria educação, que eu vou evitar com que esses médios possam evitar de fazer essas imitações, né. Mas assim, só que tem algumas regras, né, que a gente pode colocar, né? Primeiro, aquele que está avaliando, ele tem que entender muito bem daquele fenômeno físico, por exemplo, ele tem que entender como é que acontece, as causas, quais os tipos de médiums, né? Tem alguns fenômenos físicos que precisam de médiums específicos, por exemplo, para que aquele fenômeno aconteça, né? Não é todo médium, por exemplo, que consegue fazer o quê? Materializar um espírito, né, que consegue o quê, né, fazer o que o Allan Kardec fala, né, trazer o objeto para cá, né, então isso não, ou seja, eu preciso de um médium específico para isso. Será que o médium que eu estou avaliando é um desses médiums específicos? Eu primeiro preciso avaliar a intenção dele, como que ocorreu essa produção mediúnica. Será que realmente não tem nenhum conhecimento que ele tenha mais que ele possa fraudar, ou que ele tenha falseado em algum momento? Né? Então, assim, é uma avaliação muito delicada. Né? Então, preciso ter esse olhar crítico mesmo. E, como todo crítico, tem que ter muito conhecimento daquilo que ele faz. Um crítico de arte, por exemplo, quando a gente tem falado bastante de arte, ele não é um artista, quase sempre ele não é um artista, mas ele entende muito bem do que ele está avaliando, como todo crítico. Né? Então, todo crítico que vai fazer essa avaliação desse fenômeno mediúnico, ele não precisa ser médium, tá? Mas ele precisa saber exatamente como a mediunidade ocorre, de cada vamos colocar assim, de cada faculdade ali sendo avaliada. Até porque, para poder inferir, né, que houve uma imitação daquilo que realmente é real, né, eu tenho que ter muita segurança no que eu estou falando. Né, porque né, imagina eu julgar aquele irmão, aquele médium, falar que ele foi fraudulento, falar que ele fraudou, falar que ele imitou, né? É muito sério isso, esbarra também nesse campo ético aqui. Alguma questão, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Ele coloca um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é nesse item aqui, né? No próximo item, ele falando dessas, ainda continuando de alguns fenômenos que podem ser imitados e simulados, né? O Allan Kardec vai falar, por exemplo, das pancadas mediúnicas, né? É um fenômeno físico, né? Onde a produção né, onde a produção de pancadas mesmo, sem a presença o médium não está ele não está tocando na mesa, ou seja, a pancada realmente, o fenômeno físico está acontecendo sem que o médium faça né, que ele imite essa pancada. É um exemplo simples, é uma técnica simples, a Kardec vai dizer, né? Ou seja, muitos espíritos, não precisa ser um espírito de grande conhecimento também para que possa produzir esse fenômeno físico. É um fenômeno não tão raro assim, porém pode ser imitado, né? Eu posso imitar um barulho, eu posso fraudar isso, né? Aí o Allan Kardec coloca assim, primeira coisa, né? Que ele dá um exemplo prático assim, né? Como que você vai saber que aquela pancada ali, que aquele fenômeno se trata de um fenômeno mediúnico mesmo? Afasta o médium de qualquer móvel, de qualquer objeto que possa produzir som. Até porque o médium não é ele que vai bater na madeira, não é ele que vai fazer a pancada. Ele está ali para a sua doação do seu fluido, que vai formar ali com todos os fluidos do meio ambiente, que vai chamar, né, que depois foi chamado de ectoplasma. Não é mesmo? Para que possa ter um efeito físico.
Então, ele não precisa agir nada, ele pode estar parado. Ele não precisa fazer nada, mas mesmo assim o fenômeno da pancada ocorre. Ou seja, afasta ele, porque ele não precisa estar perto do objeto. Ele não precisa estar perto da mesa para dar uma pancada. Ele precisa estar no ambiente. Ou seja, se ele estiver num ambiente e mesmo assim livre, afastado de qualquer porta, de qualquer mesa, de qualquer objeto que possa produzir um som, né? Pronto, já é um ponto. E se não tiver ninguém no ambiente também ele escondido, simulando aquele som, tá certo? Pode ser que, né, realmente se trata de um fenômeno físico. Né? Então, Allan Kardec vai falar assim, tem aqueles médios que vão tentar simular, mas eles mesmos, eles que se batem, eles que mesmo fazem pancadas na mesa, na cadeira, né? Não é a pancada mediúnica que ele está falando. Isso aí talvez seja, no mínimo, no máximo, uma falta de educação do médium, tá? Mas não é a produção desse efeito físico, né? Por isso que ele fala, precisamos ter esse olhar crítico. E para que eu possa, né, ter esse olhar crítico, eu preciso ter um domínio da prática mediúnica, ter um estudo, acompanhar esse médium, fornecer educação mediúnica para esse médium, ter também uma certa educação mediúnica, né, entender de todo aquele processo para que eu possa avaliar aquela produção, né? Vamos supor, se a gente não soubesse que o fenômeno mediúnico é de efeito físico, preciso do quê? Do fenômeno do ectoplasma, não tem como eu saber, né? Não tem como eu já peco aí de forma, né, de forma teórica ali para essa primeira avaliação. Se eu não souber como funciona esse tipo de fluido, por exemplo, eu não tenho como eu ser uma crítica, não tenho como eu avaliar esse fenômeno. Senão tudo vai ser o quê? Falácias, achismos. Eu acho que foi o espírito. Não, eu já acho que aí eu acho que não é ciência, né? Eu não estou avaliando, não vou estar nem fazendo um bom serviço a esse médium. Né, para que a gente possa avaliar, para a gente possa até entender a letra que o Allan Kardec está colocando para nós, precisamos, volta aquele item que ele falou, tem que ter conhecimento espírita. O 320, pessoal. Né? Aqui, né, o outro fenômeno físico também, de efeito físico, a escrita direta. Lembrando que a escrita direta, pessoal, as mãos do médium não é escrita mecânica, tá? Não é escrita mecânica. Eu vejo que muitas pessoas confundem, eu vi até em palestra isso, né? Uma coisa é a habilidade de psicografia mecânica que é de efeito inteligente. A escrita direta é efeito físico, tá? Que o Allan Kardec já nos ensinou essa diferença. E o que acontece? A escrita aparece ali, né? Mediante o próprio, ela aparece ali sem a mão do médium. Ou seja, os objetos realmente se mexem ali, é um fenômeno impressionante, e acontece, o médium não está na mesa, ele pode estar ali sentado, ele pode estar afastado do ambiente, mas mesmo assim os seus fluidos estão sendo utilizados para que aquele fenômeno se materialize, ou seja, aquela escrita apareceu ali como se fosse mágica, né? O Allan Kardec vai falar que isso pode ser imitado, né? Quando, por exemplo, ele coloca o exemplo do lápis escondido na unha, né? O médium fazendo, né? A gente nem percebe, o lápis está aqui na unha e o papel está aqui e o médium está escrevendo, né? Então, assim, ele está fraudando. Né? Aqui não é essa escrita direta como a gente entende, né? Ele está fraudando, tentando imitar uma escrita direta. Outra questão, ele falou assim, existem produtos químicos que já podem revelar a escrita, né? Agora, imagina com as técnicas que nós temos hoje, né? Ou seja, hoje a gente pode até mais fraudar de uma forma até melhor, né? Então, por isso que o Allan Kardec coloca, olha, cuidado, porque até esses fenômenos que parece que, nossa, como que vão ser imitados, eles podem ser fraudados também, né? Então, vão ter pessoas, né, que infelizmente podem estar pecando na ética, mas tem uma certa inteligência, um certo domínio de algumas técnicas, que são técnicas de fraudes, mas elas conseguem simular, imitar e enganar aquelas pessoas, tá? Então, aqui nós estamos falando realmente de pessoas que realmente querem enganar, tá? Elas vão fraudar mesmo, como colocar o lápis ali embaixo da unha, como usar um produto químico para que
letra apareça, para que aquela escrita apareça, e as pessoas ficam impressionadas, né? E isso causa o quê, né? No público, né? O Allan Kardec vai colocar, vai causar vários danos, né? O que a gente pode colocar aqui? Causa danos emocionais, danos ao espiritismo também, como a gente tem falado até agora, né? As pessoas começam, né? As pessoas elas ficam impressionadas e elas não entendem, elas não têm conhecimento para poder avaliar se aquilo realmente se trata de um fenômeno mediúnico, né? Então, tudo isso a gente vai o quê? Aumentando, né? Voltando sobre a moral do médium, né? Eu vou aumentando esses meus débitos, infelizmente. Sobre os objetos, aqui no 321, né? Falamos da escrita direta, agora sobre os objetos, ou seja, os objetos que são transportados, né? O que ele coloca, né? Os objetos que os médios de efeitos físicos também não é uma questão comum, tá? Médios que conseguem fazer esse transporte de objetos, ou seja, ele não está materializando, tá? Ele está transportando esse objeto. Esse objeto está, vamos supor, que eu tenho um objeto que seja lá na casa espírita, lá no nosso lar, eu consigo transportá-la para casa aqui para minha sala. Tá? Então, o objeto ele não se materializou, ele se transportou. Tá? O Allan Kardec vai falar assim, bom, até esses que parece que é impossível, também pode ocorrer fraudes, né? Porque eu posso estar aqui com um objeto escondido, igualzinho que esteja lá na casa espírita. E a gente, nossa, né, parece, né, é igualzinho ao da casa espírita, né? Vamos colocar aqui no meu exemplo, e eu estou fraudando. Né? Eu peguei um objeto idêntico, e não se trata do mesmo objeto, tá certo? Então, por isso que o Allan Kardec fala, olha, temos que sempre observar com muito cuidado, porque esses fenômenos eles precisam ser vistos com cautela, com cuidado, porque eles também podem ser fraudados. Tá? Ou seja, nada, né, como o Allan Kardec está colocando assim, praticamente nenhuma faculdade mediúnica está isenta de fraudes. Da mesma forma, né? Ou seja, com o mesmo cuidado que eu tenho que analisar a escrita direta, com qualquer produção mediúnica, que ele está dando alguns exemplos, né? De algo que possa, né? Que pressiona mais, mas tudo, pessoal, toda faculdade mediúnica, ou seja, toda produção mediúnica precisa ser avaliada, tá? E levada em conta a intenção do médium, a postura do médium, a vivência do médium, quais foram as outras, o histórico de produção mediúnica desse médium, né, a sua prática, o que ele tinha feito antes, pesquisar sobre o objeto, a intenção do médium, ou seja, tudo isso, né, vai compor, né, vai me ajudar que eu tenha esse olhar crítico, para que eu possa realmente separar, não, isso aqui é realmente um fenômeno físico, ocorreu um fenômeno mediúnico. Este aqui não, esse aqui é fraudado. Né? Então, eu preciso, só que para que eu possa, não é tão simples, né? A gente muitas vezes, o Allan Kardec fala, às vezes vai ter algumas pessoas que vão imitar tão bem, que vai parecer para nós que se trata, sim, de um fenômeno físico, né? De um fenômeno mediúnico, mas nem sempre vai ser. Então, o que eu preciso? Além de ter todo aquele estudo, também ter uma análise crítica e ter muita cuidado e cautela ao analisar tudo isso. Alguma questão, pessoal? Nenhuma? São quietinhos hoje? Vamos no penúltimo item aqui, pessoal, que é o item 322, tá? O Allan Kardec vai trazer para nós, né, ele relembra para nós que algumas faculdades mediúnicas que são mais comuns, outras que são mais raras, e justamente como o nome diz, por ser mais raras, a gente não vai encontrar o tempo todo médios que têm faculdades raras, ok? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com aqueles médiums, né, que afirmam ter essas faculdades raras, né? Ou seja, elas precisam ser muito mais avaliadas. Elas existem? Claro que existem, mas como o nome diz, de forma muito rara,
né? E muitas vezes eu posso tentar fraudar isso, né? Foi aquela, lembra que o exemplo que o Allan Kardec deu? Nossa, apareceu aquele irmão dizendo médium e dotado de muitas faculdades mediúnicas. Foi a gente sentar ele não conseguiu produzir nada. Tá? Então eu preciso testar esses médiuns. E não é com um fenômeno, não. Preciso ter um estudo dele, ele tem que se transformar ali no meu objeto de estudo de análise. Né? Até porque eu preciso realmente, olha, você conseguiu o selo, não, você realmente é um médium raro, né? Porque, ou seja, então, por isso que a gente tem que agir com muita cautela, né? Algumas faculdades, né, que são mais comuns, apesar de todas podem ser fraudadas ou legítimas, tá? Ele vai falar, né, as mais comuns, que é o que a gente usa mais na casa espírita, que é o quê? A psicografia, a psicofonia, né, aquelas mediunidades que são mais sensitivas, ou seja, essas mediunidades que tocam a maioria de nós, tá certo? Apesar de poderem ser fraudadas, ok? Elas são tidas como comuns, né? Ou seja, há um número maior de médiuns que possuem essas faculdades, principalmente ali que estão no grupo de faculdades inteligentes. Agora, vai ter algumas, tá? Que estão mais para o campo dos efeitos físicos, que são mais raras, né? Como nós falamos, a mediunidade de pintura, a mediunidade de cura, é muito raro, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos diante de alguém que se diz médium de cura, né? Ou seja, então, assim, eles existem? Claro que eles existem, né? E normalmente eles são chamados, mesmo contra a vontade deles, né, ali de forma bem normalmente eles não querem, né, exercer a mediunidade de cura, mas depois eles assumem, se encontram nesse compromisso, mas eles são raros, tá? Então a gente tem que ter muita, né, como o Allan Kardec fala, muito bom senso, muita cautela a gente assumir, não, realmente fulano é o médium de cura, tá? Esse é um exemplo, né? Então, como que eu vou, né, reavaliar isso? Novamente, tendo a visão crítica, né, acompanhando o trabalho mediúnico desse médium, que se diz um médium raro, vendo, né, vou colocar ele em teste, no sentido assim, vou fazer o que ele passe por várias experiências para que ele teste essa faculdade mediúnica mesmo. Né, até que, vamos supor, o médium de cura, eu vou acompanhar as curas dele, realmente o que aconteceu, e isso não tem nada a ver com a moral dele, tá, pessoal? Aqui estamos avaliando apenas a faculdade dele, a moral dele é outra questão, outra, né, outra discussão aqui, tá? Então, esses médios, eles precisam ser acompanhados, normalmente eles são, né? Normalmente eles são, só a gente vê o histórico, a história, a biografia desses médios de cura que nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, o quanto eles foram explorados e estudados por todos os tipos de pessoas. Independente se eles assumiram um compromisso ético ou não perante isso, tá? Uns sim, outros não. Mas eles foram avaliados, né? E passaram ali, pelo menos por essa avaliação, foram tidos até pelos críticos, não, realmente alguma coisa tem. Realmente eles curam, realmente o fenômeno acontece, tá? Então, mas como o Allan Kardec colocou, é raro, tá? É raro, mas isso pode acontecer. O último item, né, que nós chegamos. Até agora, pessoal, alguma questão? Tudo ok? O Allan Kardec vai colocar, né, para nós, vai falar sobre como que nós podemos, na verdade, sim, né, confiar nessas, já que tem muitas pessoas que fraudam, médios que estão fraudulentos, médios que têm médios interesseiros, no meio de todos esses conflitos, esses problemas, né? Como que eu vou confiar nisso, né? Como que eu vou realmente, né, já que o Allan Kardec coloca para nós que a mediunidade existe, agora como que eu vou né, avaliar e confiar realmente que se trata de um fenômeno, que se trata de um médium de cura, que se trata, aquela comunicação mediúnica se trata realmente daquele espírito que foi evocado, que o que era esperado, né?
como que eu vou agir diante de tudo isso, né? O Allan Kardec vai colocar para nós, primeiro, né? Imunes à imitação, à fraude, nenhuma faculdade está, nenhum médio está, né? Nenhum grupo mediúnico está. Então, por isso que a crítica e essa educação, ela tem que ser uma constância, né? Eles têm que ser constantes, ou seja, para sempre. Né? Independente se aquele médio comprovou ou não ser de boa fé, mas toda a produção mediúnica dele precisa ser avaliada 100% e o tempo todo. Né? Preciso acompanhar, né? Ver a origem do médium, ver qual foi o trabalho dele, quais são as suas faculdades mediúnicas, se já teve um caso de fraude ou não, qual é o interesse dele, se ele tem um interesse financeiro, se ele não tem, se ele devotou a sua faculdade mediúnica sempre para o bem, né? Independente se é do espírito ou não. Né? Então, são esses alertas, são esses itens que eu preciso levar em conta para que isso vai atribuir realmente, né? Isso vai logicamente influenciar na minha crítica quando eu for avaliar a produção mediúnica dele, ou seja, qual foi o tipo, como que ele se manifestou e qual foi o conteúdo, né? Isso tudo está interligado. Né? Então, como que eu vou saber, né? Como que eu vou separar uma comunicação mediúnica autêntica daquela que é fraudulenta? Né? Levando em conta isso tudo. Primeiro, né? A coerência, né? A profundidade daquilo que está escrito, que foi o que o Allan Kardec trouxe para nós ali no item, né? Quando ele falou daquele médio, olha, o médio não produziu nada, sem coerência, sem conteúdo, ele acabou com a produção mediúnica do rapaz ali, né? Então ele começou a falar, ou no mínimo, se não é uma fraude, isso aqui é algo que não nos serve, pelo menos, tá certo? Então eu vou ter que avaliar tudo isso para colocar, não, realmente trata se realmente é uma comunicação mediúnica, e é uma comunicação mediúnica com conteúdo, ela vem para um consolo, ou vem para um consolo e ao mesmo tempo para uma instrução. Então se trata de algo legítimo que eu vou abraçar, que eu vou levar em conta, né? Então a gente vê a postura crítica de Allan Kardec, o quanto, né, ele se preocupa e que a gente precisa resgatar isso na nossa casa espírita com o sentido, no sentido que a gente não pode perder esse bom senso, esse senso crítico aqui que o Allan Kardec nos deixou. Né? Então, esse bom senso, né, aliado junto a um cuidado com a formação do médium, com a formação daquele grupo mediúnico, o acompanhamento, o incentivo moral, o incentivo ético, isso tudo, né, levando os médiuns e a casa espírita e o movimento espírita como um todo em se comprometer com a prática mediúnica de uma forma ética e correta, nos moldes aqui de Kardec, pronto, já está praticamente afastado desses dois grandes perigos, né, que é crescer a vaidade no sentido de eu devotar a minha faculdade mediúnica a um ganho financeiro, ou de eu ir para esse viés aqui um pouquinho pior, né, que seria da fraude. Então, quais ensinamentos gerais aqui que nós podemos ter, já caminhando aqui para o final, pessoal? Quais são as ideias gerais aqui que esses últimos itens nos colocou, né? Primeiro, devemos buscar pela autenticidade de todas as mensagens mediúnicas, de todos os efeitos mediúnicos, tá certo? Através, né, lógico, de uma abordagem ética, de uma abordagem também que vai abraçar esses médios, mas com o intuito de instruí-lo, e quando ele não quiser entrar nesse caminho, infelizmente, afastá-lo. Tá certo? Porque a gente precisa, antes de tudo, reservar e preservar o nome do Espiritismo. Preciso também, de novo, né, implantar, né, e promover a educação e a informação do médium e de todos os críticos, né, de todos aqueles que estão acompanhando a faculdade mediúnica. Então, justamente
visando a qualidade e a formação e a formação realmente superior, vamos colocar assim, de todos os médios que compõem aquela comunidade espírita. Assim, né, quando eu tenho bons médios e bons espíritos, eu consigo fortalecer esse compromisso, né, que todos nós devemos ter perante qualquer prática na casa espírita, incluindo a prática mediúnica, né? Sempre agindo de forma correta, de forma ética e de forma cristã em especial. E que tudo isso, né, essas experiências, logicamente, né, elas vão servir não só pela evolução do centro ou do próprio, né, do próprio movimento espírita como um todo, mas sim para o próprio crescimento individual, né, que é a busca de todos nós, essa busca pela nossa evolução moral e intelectual, né, e a mediunidade, né, o Allan Kardec traz para nós, muitos outros autores espirituais não traz para nós nem todas, tá? Nem todas, né? Porque também falar que toda a faculdade mediúnica está atrelada a uma prova e uma expiação, isso é uma outra falácia, tá? Mas temos alguns compromissos mediúnicos que podem estar atrelados a algumas expiações ou somente como provas, tá bom? Então, e que nos serve o quê? De crescimento, né? De crescimento moral ou de uma oportunidade de resgate. Então, e se eu fizer isso de uma forma correta, né, seguir aqui como nós falamos, como Allan Kardec nos colocou, né, de uma forma ética, eu já estou o quê? Né, dando valor, né, a essa grande oportunidade que Deus me deu, né, de servir como médium de uma porta-voz do mundo espiritual. Tá certo, pessoal? Realmente chegamos quase às 10 horas, aqui falta 3 minutos para as 10, né? Mas finalmente conseguimos, graças a Deus, né? Conseguimos finalizar o capítulo 28, já chegando aí já na reta final, pessoal, do livro dos médiuns. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma coisa que ficou faltando aqui também, que é muita coisa para a gente falar, né? Tentei resumir o máximo sem perder a essência do que o texto colocou para nós. Algum comentário, Oswaldo? Alguma coisa que você queria colocar, dizer? Correto. Alguma questão, pessoal? Todo mundo com sono já, né? Vamos encerrar já, então. Quem gostaria de fazer oração, por gentileza? A Denise? A Denise fez inicial. Não, foi a Graça que fez. Quer fazer, Denise? Pode ser, Ana. Então tá bom. Por gentileza. Nesse momento, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, crescendo um pouquinho mais em nossos conhecimentos da doutrina, crescendo um pouquinho mais em espírito também, em evolução. Agradecemos a Ana e ao Oswaldo também pela dedicação, pelo comprometimento que tem com esse ensino para conosco. E pedimos a Jesus que na próxima segunda-feira possamos estar novamente aqui, com calma, com tranquilidade, aprendendo e aproveitando esses ensinamentos cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise. Obrigada, eu. Obrigada, Boa pessoal. noite, Uma ótima semana a todos. Ótima Até semana, semana que boa vem. noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigada eu, Graça. Até mais.